No vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Velho e o Mar. Oi gente, como é que vocês estão? Hoje é dia de vídeo de clássico do mês. Mas antes da gente entrar no contexto do livro e várias outras coisas que eu quero trazer pra vocês, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos que gostam de literatura, que querem conhecer mais sobre os livros clássicos, tá bom? O canal tá cheio de informações sobre literatura, então fiquem à vontade. Na descrição do vídeo tem as minhas outras redes sociais, o Instagram, o Scoob, o Twitter, o link do blog. Todos eles são alimentados semanalmente, então sempre tem coisa nova, principalmente nos stories do Instagram, sempre tô mostrando o que eu tô lendo. Também no Scoob, minhas leituras estão sempre com comentários, então à medida que eu vou lendo, vou sempre comentando o que eu tô achando. Então vocês sempre estão sabendo o que eu tô lendo por essas outras redes também, antes de trazer o conteúdo pra cá ou pro blog. O blog sempre tem resenha semanalmente, então fiquem à vontade também para conhecer os conteúdos do blog, tá bom? Aqui no link da descrição também vou deixar o link de compra desta edição do livro, tá? Você pode comprar ela com o meu link e contribuir pro meu trabalho, ou você pode comprar qualquer outro item com o meu link que você também vai estar contribuindo pro meu trabalho. Tá bom? Então, gente, finalmente chegou o momento da gente falar do clássico do mês, agora de maio, que foi O Velho e o Mar, né? Ele é um livro muito fininho. Primeiro que eu mostrar a edição pra vocês, porque eu realmente fiquei bem surpresa, vocês vão ver no vlog de leitura desse mês, que eu fiquei bem surpresa como ele é por dentro. Eu marquei várias coisinhas, eu sempre gosto de combinar com a cor da capa, né, ou as cores da capa, mas por dentro ele tem uma edição muito boa de se ler, tá? E tem ilustrações, e não é uma ou duas, são muitas ilustrações, tá, gente? Vou mostrar outras aqui pra vocês, são muitas mesmo, tem páginas que tem várias ilustrações. Então vocês acabam tendo uma impressão, como eu tive também, de como a história está se desenrolando. Às vezes ele descreve uma cena e aí na página seguinte tem a ilustração, que é muito legal. Por exemplo, uma parte aqui que o peixe salta. E aí a gente tem um desenho. É bem legal. Então, assim, eu não esperava que tivesse tanta ilustração e nem que fosse, assim, tão simples. O livro todo, ele não tem capítulos. Ele é como se fosse um conto, sabe? Ele começa e termina. Então, não tem pausas. E você tá o tempo todo acompanhando o personagem principal, que é o Santiago. Mas em alguns momentos você também acompanha o que o menino, o Manolin, pensa, o que ele tá fazendo, o que ele faz. Porque qual é a história do livro? É sobre um velho pescador que ele não tem mais família, ele tinha uma esposa, mas a esposa faleceu, ele tinha até um retrato que ficava na parede, mas ele retirou o retrato porque aquilo tava dando muita dor no coração dele. Então ele guardou no fundo de uma gaveta, embaixo de uma camiseta limpa dele. Então assim, roupas limpas era tipo assim, um luxo, tá, gente? Então, eles dão ênfase sobre isso. Ah, uma camiseta lavada. Então, tipo, ela realmente era limpa em relação às outras roupas que ele usava. Eles basicamente tiravam a roupa, iam dormir e acordavam, botavam a roupa de novo. Desse jeito. E aí a gente tem esse contexto dele não ter família. E ele tem o Manolin, que é um menino que é amigo dele. Porque, na verdade, quando o Manolin tinha 5 anos de idade, ele levava o Manolin no barco dele de pesca. Então, tudo que o Manolin sabe foi o Santiago que ensinou. E ele é ambientado numa praia de Cuba, tá, gente? O Ernest Hemingway, ele ficou um bom tempo na Cuba, exilhado lá na Cuba. E então ele chegou a escrever vários livros lá, um deles foi esse, tá bom? E assim, tem todo um contexto pra isso, né, dentro da vida do autor. Então o que acontece? Ele treinou esse menino, mas ele não está mais navegando com o velho, o Santiago, porque já tem 84 dias que Santiago não pesca um peixe sequer. E aí a família retira como ele é de menor, né, e teoricamente a família manda nele, então a família retira ele do barco do Santiago e coloca em outro barco que está com mais sorte. E até o Santiago já fala, eu estou sem sorte. Eles têm muito sobre isso, sabe, sobre essa questão de superstição. E aí ele fala, não, amanhã vai ser o dia 85 e eu vou conseguir pegar um peixe. Ele tá sozinho no barco e a gente consegue ver que o Santiago, por
poucas páginas a gente consegue saber que o Santiago vive em extrema pobreza. Extrema pobreza, tá? Tem muitos pescadores antigos lá, tem pescadores novos, mas assim, ele é respeitado mais pelos mais velhos, e os mais novos tiram sarro dele, sabe? E muitas vezes ele não tem nem o que comer, ele mente dizendo pro Manolin que ele tem isso e isso na panela pra comer mais tarde, mas ele não tem, sabe? Ele não tem comida nenhuma pra comer em casa. E aí o Manolin que compra a comida e leva pra ele, ou as pessoas lá fornecem a comida pra ele, sabe? Uma marmita. É toda uma situação realmente muito desesperadora, tá? Pra uma pessoa que viveu a vida toda na labuta de pescaria e ele tem um casebre, uma casinha muito simples para viver, não tem família, não tem outro tipo de renda, ele não sabe fazer outro tipo de coisa além de pescar. E agora o ajudante que ele tinha, ele não tem mais. Então, ele tá realmente numa situação muito difícil. E aí, eles vão, amanhece o dia, né, e eles vão pro mar. E aí, é quando o Santiago toma a decisão de se afastar um pouco mais. E nesse momento que ele acaba se afastando um pouco mais, e é descrito toda a questão da pescaria, do movimento dos anzóis, do sol na nuca dele, das queimaduras e tudo mais, das mãos calejadas do anzol, de todo o preparo para jogar as linhas, da altura, da profundidade, não é altura, na profundidade que cada linha fica, sabe? E por que fica é explicado aqui. Então, assim, quem gosta muito de pescaria vai, assim, como é que eu posso dizer? Eles vão se identificar totalmente com o livro logo de cara, porque realmente tem muito conteúdo sobre isso. E é um traço que o Ernest que era muito forte na vida dele. Ele gostava muito de pescar. Ele tem toda uma técnica lá para pescar e ele acaba se afastando muito mais do que os outros pescadores. Aí, num determinado momento do dia, o anzol dele é fisgado. E aí ele pega um peixe menorzinho e ele deixa ele do lado, porque quem sabe, né, ele vai precisar para comer mais tarde ou servir de isca. De lá. Aí um pouco mais pra frente do tempo, o anzol dele é fisgado e dessa vez é forte. E aí começa a partir daí todo um trabalho para cansar o peixe. E Santiago não tem a menor ideia do tamanho do peixe que ele pegou. Mais pra frente a gente consegue entender que é um marlim. Essa é a cauda de um marlim, tá, gente? Essa edição trouxe a cauda do peixe. É um peixe enorme. O peixe é maior que o barco dele. O marlim azul ou o peixe-espada é aquele que tem uma espada muito grande, assim, no focinho, tá? Né? Dele. Só pra vocês saberem. E ele é um peixe muito maior. E ele só consegue entender a dimensão do peixe quando, depois de mais de um dia que ele está lá, assim. Porque o peixe, ele é tão forte que ele começa a rebocar o Santiago. E ele afasta o Santiago vou dizer aldeia, tá, gente? Mas ele afasta lá da aldeia de pescadores e leva ele mais pro alto mar. E ele acaba ficando... E ele não foi preparado para isso. Então ele não tinha comida no barco. No máximo ele tinha uma garrafa de água. E aquele peixe pequenininho que ele pescou inicialmente. Então, assim, ele tenta lidar com o que dá, né? Com quem ele tem ali no momento para ele poder sobreviver. Porque ele tá num momento de desidratação, o sol é muito forte, queima a pele dele várias vezes, e aí à noite é muito frio, e o peixe ele é muito forte e vai levando cada vez mais o barco para longe, e ele tem que fazer o quê? Ele só segura. Às vezes ele dá mais linha, às vezes ele puxa, mas quando ele vê que vai quebrar, ele solta. E durante todo esse tempo de luta com o peixe, Santiago tem vários monólogos mentais, ele conversa consigo mesmo, porque ele fica pensando, se o menino tivesse aqui, a gente já podia ter tirado esse peixe da água, o Manolin poderia ter me ajudado nisso, naquilo, mas ele não está aqui, ele está em outro barco, um barco com mais sorte que o meu. Então é muito interessante várias análises que ele fala, e ele gosta muito de beisebol, então basicamente o livro trata sobre beisebol e pescaria. E aí ele gosta muito do Jim Marshall, que pertence aos Yankees. E ele fala muito, o que Jim Marshall faria nesse momento? O que Jim Marshall faria nesse momento? E aí tem toda uma história de que talvez fofoca, talvez não, né? Não sei, não conheço a história desse jogador de beisebol.
de que ele é filho de pescadores. Mas pelo que eu entendi, já aconteceu, até o menino desmente ele, falou, não, ele não é não, em relação a alguns jogadores de beisebol, porque ele fala, fulano é filho de pescador, sabe o que é sofrer, sabe o que é trabalhar e tal. Falo, não, fulano não é filho de pescador, não. Então, assim, a gente tem algumas informações que não necessariamente são críveis, podem ser duvidosas, tá? Então ele tem vários monólogos com ele mesmo, ele se convencendo, não, você vai conseguir, você vai conseguir. E ele conta algumas histórias do passado dele também, de quando ele era jovem, quando ele tinha muita força, muito vigor, que ele fazia queda de braço com vários homens, né, para dizer quem era o mais forte pescador, e que ele saiu vitorioso porque ele não desistiu, ele acreditou nele até o fim, não sei o quê. Então, o livro fala muito sobre perseverança, sabe? Sobre, mesmo quando a situação tá muito ruim, você conseguir ter fé e conseguir avançar, sabe? No seu propósito e tal. E aí a gente tem, ele chega a ficar mais ou menos 3 dias no mar, tá, gente? Antes de retornar. E durante esse tempo, muita coisa acontece. Até ele entender qual é o tamanho do peixe. E que ele não vai conseguir jogar o peixe pra dentro do barco. Então, em toda uma situação que, quando ele vence o peixe, né, ele tem que amarrar o peixe ao barco. E como o peixe está sangrando, atrai tubarões. Gente, ele é um guerreiro, sinceramente, porque ele enfrentou vários tubarões. Primeiro vem um tubarão maco, que ele mata. Depois vem vem 2 tubarões martelos. Depois vem mais um tubarão martelo. Depois vem mais tubarão, tipo, vem muito. Logo no início, em um dia antes do anoitecer, né? Porque ele vai levar muito tempo quando ele se vela pra voltar lá pra praia. Porque ele ficou muito longe, né? Do local onde ele estava originalmente, porque o peixe puxou ele. Então, quando ele tá voltando, só ao longo do dia, antes de anoitecer, ele enfrenta 6 tubarões. E mata 6 tubarões, ou pelo menos mata os 3 ou 4 primeiros e os outros, ele já não tem mais ferramenta, não tem arpão, não tem nada, sabe, pra defender a carne do peixe. E é interessante que quando ele vê o peixe, inicialmente antes dele pegar, ele fala assim, nossa, o peixe é tão grande, vai poder alimentar um homem durante o inverno inteiro. Ou vai poder alimentar várias famílias. Eu vou conseguir ter uma renda boa com esse peixe. E mais do que isso, ele tem um respeito absurdo com as criaturas marítimas. Ele chama os peixes de irmãos. Ele trata até o seu oponente, que é o peixe com quem ele está travando aquela batalha por 3 dias, com muito respeito e muita dignidade. E quando ele mata esse peixe, ele fica muito consternado. E depois fala, não, mas ou era você ou era eu, sabe? Então, é um livro muito intenso. Ele é fininho, mas é muito difícil de você dizer que você vai conseguir ler ele em um dia. Eu não li ele em um dia. Eu precisei tempos, tá? Eu precisei respirar. Porque você tá num momento que você vê toda a questão da pobreza do Santiago, toda a necessidade dele de pescar, toda a dificuldade dele de conseguir lutar com esse peixe sozinho, sem ajuda, porque ele já é um senhor muito idoso, sabe? Ele não tem mais o vigor de antigamente. E ele machuca muitas mãos por causa do anzol, porque o peixe puxa muito. Então, assim, ele sai muito machucado dessa situação toda. E depois, quando ele retorna à praia, como ele fica, o que aconteceu, se ele realmente conseguiu trazer o peixe. E todo o sofrimento para ele voltar para a casinha dele, sabe? Como o Manolin recebe ele, porque ele estava extremamente preocupado com o Santiago. E assim, é toda uma situação de emoção muito, muito grande, é muito intenso. Esse livro é muito intenso emocionalmente, tá? É impossível você não se comover. Eu fiquei muito triste, eu quase chorei. Foi por muito pouco que eu não chorei, mas o livro ele é muito emotivo e a escrita do Ernest, ela te envolve completamente. Gente, eu não tô dando spoiler, tá? As partes principais eu não tô contando. Então assim, quando você leu a sinopse, você sabe que ele luta bastante pra pegar o peixe, né? Você já espera que ele vai conseguir vencer. Mas como ele vence, como ele leva pra aldeia, eu não vou contar pra vocês. Em muitos momentos, enquanto eu tava lendo, eu tive a sensação... Sabe aquelas novelas dos anos 90 da Globo? Que tinha muitas novelas de pescadores? Tropicaliente, e tinha aquela que era as gêmeas da Ruth e Raquel, que vivia na Vila lá dos Pescadores. Então, todas essas novelas assim, de pescadores, eu conseguia ver
aqui nesse livro, sabe? O dia a dia deles, quando eles iam dormir, quando eles levantavam, sabe? Como eles preparavam para levar o mastro com a vela, em que momento eles estavam a vela, assim. Então, assim, eu me lembrava muito dessas novelas enquanto eu lia o livro e, assim, eu tive um panorama bem interessante enquanto eu lia. Eu gostei muito do livro, o livro é muito incrível. Ele trata tão intensamente sobre essas emoções e sobre os valores, sobre a dignidade de respeitar os outros. Não só os seus iguais, sabe? Mas também quem fornece alimento para você, que são os peixes. Nossa, gente, é um livro incrível, incrível, incrível. E eu dei selo cerejeira pra ele. É um excelente livro. E com certeza ele não vai sair da minha estante. É Ernest, né, gente? Eu não poderia esperar menos da escrita dele, né? Ele é um dos meus escritores clássicos favoritos. E eu gosto muito de como ele trabalha as palavras e como ele coloca as expressões no livro. Tanto é que eu marquei bastante coisa, né? Mas assim, se eu fosse resumir o livro todo em uma palavra, eu resolveria em perseverança. Porque realmente ele trabalha muito sobre isso. Ele sofre muito, o Santiago sofre muito e ele não fica se remoendo, sabe? Sabe aquelas pessoas que estão sofrendo e ficam, ai, como eu sofro, em comiseração, sabe? Ele não faz isso. Ele é um lutador e ele vai continuar lutando até o fim. E é muito bonito isso. Muito, muito bonito, sabe? A gente consegue aprender muito com o Santiago e com o Manolin, que cuida do Santiago de uma forma muito bonita, sabe? Porque ele tem gratidão pelo Santiago, de ter ensinado tudo que ele sabe. E ele quer ajudar o Santiago, porque ele sabe que ele não tem mais ninguém além dele. E é muito bonita a relação do Santiago com o Manolin. Gente, eu super indico o livro. Muito, muito incrível. Eu terminei o livro, eu fiquei uns 2, 3 dias, assim, com o livro na mente. E eu tava absorvendo ainda. Eu tava absorvendo. E um livro clássico bom é um livro que faz esse tipo de coisa com você. Você fica absorvendo o conteúdo por vários dias. Não interessa o tamanho dele. A mensagem é que importa, sabe? O tanto que te impacta e te traz reflexão. O Santiago tem uma vida muito dura, mas ele não desiste, sabe? É o que ele gosta de fazer, é o que ele quer fazer, é o que ele fez a vida inteira e é o que ele quer continuar fazendo. É muito incrível esse livro, muito, muito incrível. Eu super indico a leitura, tá bom? Me contem nos comentários se você já leu esse livro ou se você já leu algum outro livro do Ernest Hemingway, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.